Em junho de 2019, Kirsten Miller-Val, psiquiatra da Escola Médica de Hanover e chefe do departamento ambulatorial de Tourette, percebeu sintomas incomuns em seus novos pacientes. Para começar, todos eram adolescentes e estavam sofrendo com tiques repentinos e incontroláveis. Apesar de nenhum deles ter histórico de doenças, todos estavam gritando insultos semelhantes. Miller-Val consultou alguns pesquisadores da doença de Tourette e descobriu que seus pacientes não eram os únicos a terem esses sintomas. Parecia que isso estava acontecendo em toda a parte do mundo, e praticamente ao mesmo tempo. Mas o que realmente deixou Miller-Val perplexa foi que a maioria estava gritando a mesma frase repetidamente. Eles diziam algo como, "Você é feio." E essa foi a chave para ela entender o estranho aumento de casos. 4 meses antes da pandemia do coronavírus, um jovem alemão de 20 anos que sofre de Tourette, chamado Jan Zimmermann, criou um canal no YouTube e um perfil no TikTok mostrando como é o dia a dia de alguém que vive nessa condição. Ele imediatamente viralizou nas redes sociais, atingindo mais de 2 milhões de inscritos no YouTube e milhões de visualizações no TikTok, onde mostrava como a sua doença o fazia dizer palavrões, insultos e ter tiques e convulsões que eram incontroláveis. Zimmermann tinha a tendência de dizer a frase, "Você é feio." Essa é a mesma frase que os novos pacientes estavam dizendo em todo o mundo. Depois de fazer essa relação, os pesquisadores descobriram que todos os pacientes que de repente afirmavam ter tiques também eram fãs de Zimmermann. Quando Miller-Val confrontou seus pacientes perturbados e disse que nenhum deles tinha a doença de Tourette, imediatamente eles se recuperaram. Mas apesar da recuperação dos pacientes, este caso apresentou aos pesquisadores um mistério psicológico sem precedentes, mostrando como sintomas imaginários podem se espalhar simplesmente por causa de vídeos virais do TikTok. Embora esses adolescentes não sofressem com a mesma doença de Zimmermann, algo desencadeou em suas mentes a crença de que eles também eram doentes. E então, do nada, todos eles desenvolveram esses tiques do TikTok simultaneamente e de forma independente. Com o TikTok se tornando um dos aplicativos de rede social mais usados hoje em dia, existe uma questão cada vez mais importante a se considerar. O TikTok poderia estar causando uma psicose em massa? É isso que nós veremos neste vídeo. E se você já está gostando deste vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative esse sininho que vai aparecer marcando a opção todas. Assim você não vai perder nenhum vídeo novo aqui do canal e também estará nos ajudando a criar mais conteúdos como este. A doença psicogênica em massa, também conhecida como histeria em massa, é uma situação real onde um grupo de pessoas começa a sentir sintomas físicos verdadeiros, todos ao mesmo tempo, apesar de não haver motivo físico ou ambiental para eles estarem doentes. A epidemia de dança, que aconteceu na Idade Média, provavelmente foi a forma mais bizarra de histeria em massa. Os moradores da cidade de Estrasburgo foram atingidos por um desejo incontrolável de dançar. Começou com uma mulher que entrou na rua e dançou por quase uma semana e logo depois foi acompanhada por mais 30 pessoas que também sentiram o mesmo desejo incontrolável. Esperando que a epidemia sumisse se fosse estimulada, habitantes de Estrasburgo distribuíram palcos e músicos ao redor da vila. Não é necessário dizer que foi uma tentativa falha, uma vez que a música serviu de convites aos saudáveis, aumentando ainda mais o surto. E um mês depois, o número de pessoas dominadas por essa praga chegou a 400, sendo que 100 delas dançaram até a morte. Outros casos menos traumáticos de histeria coletiva ocorreram numa escola do México, onde um aluno desenvolveu dor e paralisia nas pernas. Logo em seguida, centenas de seus colegas de escola começaram a sentir os mesmos sintomas. Na África Oriental, 3 meninas começaram a rir incontrolavelmente e conseguiram influenciar mais de 100 outros alunos, obrigando sua escola a fechar. Os fatores que podem desencadear doenças psicogênicas em massa não podem ser totalmente identificados ou separados, mas podem facilmente se espalhar entre as pessoas que compartilham as mesmas preocupações, medos e sentimento de pertencer a um grupo ou comunidade. É isso que torna os tiques do TikTok ainda mais interessantes para estudo. O TikTok ganhou popularidade durante a pandemia como um aplicativo de vídeos de dança e desafios estranhos. E com o tempo ele se tornou o aplicativo mais popular do mundo, com quase 3 vezes mais usuários do que o Twitter. Uma pesquisa recente também constatou que ele superou o Google como o site mais popular em 2021, com a maioria de seus usuários utilizando o aplicativo como uma plataforma de pesquisa e descobertas.
Com mais de 1 bilhão de usuários ativos mensalmente e que gastam em média 95 minutos por dia na plataforma, tornou-se mais do que nunca obrigatório entender quais são os efeitos do TikTok em nossos cérebros. Embora os efeitos das redes sociais em nossa mente tenha sido um tema de debate há mais de uma década, é necessário dar uma atenção ainda maior ao TikTok, pois ele é diferente. O aplicativo permite que os usuários assistam a uma quantidade ilimitada de novos conteúdos, observem tendências surgirem e desaparecerem diariamente e encontrem algo novo a cada vez que acessam o aplicativo. Como os vídeos geralmente são muito curtos, o usuário pode rapidamente decidir se continua assistindo ou se passa para algo mais interessante. Esse fluxo constante de informações pode estreitar e esgotar nossa capacidade de atenção ao longo do tempo, limitar nossa concentração e afetar nossa memória de curto prazo. O TikTok coloca um foco constante para que o conteúdo seja entregue em menos de 1 minuto, fazendo com que qualquer coisa mais longa que isso pareça um desperdício de tempo. Alguns usuários relataram que não têm paciência para assistir a vídeos de 10 minutos no YouTube, mesmo quando é um tema que os interessa. Essa redução em nossa capacidade de atenção pode resultar em uma variedade de fatores de risco, como baixo desempenho nos estudos, dificuldades de comunicação, isolamento social, dificuldades em relacionamentos, estresse e ansiedade. Uma pesquisa recente realizada pela Universidade de Curtin, na Austrália, mostrou que o uso pesado das redes sociais pode levar a consequências negativas para a saúde mental, especialmente para as pessoas com baixa capacidade de atenção, o que nos leva de volta aos tiques do TikTok. Este acontecimento curioso de Tourette foi o primeiro caso de doença psicogênica influenciada por uma rede social. Além dos adolescentes na Alemanha, cerca de 50 pacientes em todo o mundo apresentaram os mesmos sintomas. Isso sugere que eles foram transmitidos de alguma forma de um grupo de pessoas para o outro. De acordo com o TikTok, os vídeos marcados com hashtag Tourette foram vistos mais de 5 bilhões de vezes. Isso pode ser explicado pelo fato de que os adolescentes têm um desejo de se destacar ou ser diferentes ao assistir esses vídeos. No entanto, esses vídeos também oferecem um senso de comunidade, aceitação, simpatia e validação para os pacientes diagnosticados com histeria em massa. Mesmo que as intenções de Zimmerman fosse apenas mostrar como é viver com a doença de Tourette, ele também passou a ideia para seus jovens seguidores que quanto mais diferente você for, mais viral será. Este é o conceito básico por trás do TikTok: promover vídeos que podem se tornar virais de imediato e incentivar criadores de conteúdo jovens a produzir vídeos semelhantes. É por isso que a primeira coisa que você vê quando abre o aplicativo são vídeos curtos cuidadosamente selecionados para chamar a sua atenção. Os vídeos são reproduzidos automaticamente e exibidos em uma rolagem interminável, sem qualquer apresentação do progresso do vídeo. Tudo isso foi propositalmente projetado para chamar e manter a atenção dos jovens usuários pelo máximo de tempo possível e incentivá-los a criar conteúdo semelhante se quiserem chamar a atenção para si mesmos. Em entrevista recente, o comediante Andrew Schulz falou sobre como o algoritmo do TikTok promove conteúdo inútil no Ocidente, mas exibe conteúdo completamente diferente na China, centrado em inovação, arquitetura e ciência. Assim como Schulz, muitos argumentam que o TikTok está tornando as pessoas mais burras, manipulando o comportamento dos usuários e impulsionando conteúdo sem sentido para os seus jovens espectadores ficarem cada vez mais impressionados. Nesse sentido, as tendências do TikTok já incluíram coisas como o desafio do apagão, onde as crianças eram desafiadas a segurar a respiração até desmaiar. O desafio da moeda, que consiste em colocar um carregador na parede sem o cabo, com o conector USB exposto e depois encostar nele com uma moeda ou outro objeto metálico. E também o desafio de serrar os dentes, onde os usuários estavam causando danos permanentes aos seus dentes apenas para chamar a atenção. Quanto mais esses vídeos se tornaram virais, mais os criadores de conteúdo viam isso como uma oportunidade de ganhar visibilidade na plataforma. Isso por si só alimenta o ciclo vicioso de conteúdo prejudicial que leva a doenças semelhantes aos tiques do TikTok e outros transtornos mentais. Atualmente, o TikTok está sendo estudado em vários lugares dos Estados Unidos para determinar sua influência na saúde mental dos jovens e adolescentes. De acordo com o Dr. David Barnhart, conselheiro em saúde mental em uma clínica do Alabama, todas as redes sociais afetam como uma pessoa se vê.
mas devido ao rápido fluxo de conteúdo do TikTok, os usuários são expostos a dezenas de vídeos em poucos minutos, o que torna o efeito muito mais devastador do que em outras plataformas. Os usuários podem facilmente ficar viciados no aplicativo e podem ver a estimulação constante como resultado. Essa estimulação constante aumenta os níveis de estresse e ansiedade, especialmente com inúmeros vídeos que alimentam a insatisfação corporal, a ansiedade relacionada à aparência e muito mais. Profissionais de saúde mental relataram ter atendido um número muito alto de pacientes jovens que passam um tempo considerável no TikTok e que alegaram sofrer de condições de saúde mental graves, como esquizofrenia e transtorno bipolar. E o principal problema dessas alegações é que a exposição a conteúdo direcionado pode influenciar os adolescentes a se autodiagnosticar com uma doença mental sem consultar um profissional, simplesmente porque eles se identificam com alguns dos sintomas de um influenciador que eles seguem, assim como no caso dos tiques do TikTok. Esses jovens que se autodiagnosticam podem fazer isso pelo desejo de se sentir parte de uma comunidade ou porque estão reagindo a pressões sociais. No processo, eles podem acreditar realmente que sofrem de uma doença específica, mesmo que não tenham essa doença de fato. Mas apesar desses aspectos negativos relacionados à saúde mental online, também existem muitos aspectos positivos. O senso de comunidade, que pode ser prejudicial em alguns casos, também pode ser útil para normalizar essas condições e enviar a mensagem de que as pessoas não estão sozinhas. Jovens que sofrem com questões de saúde mental podem se unir e se apoiar mutuamente, compartilhando dicas úteis sobre como lidar com a depressão, ansiedade e outros obstáculos em sua vida diária. Vídeos sobre saúde mental recebem milhões de visualizações no TikTok todos os dias e podem atrair pessoas para sintomas que elas talvez nem tenham percebido que era um problema. Isso pode incentivar as pessoas a agir e procurar ajuda profissional. Como em tudo, existem esses aspectos positivos e negativos, e por isso os especialistas não acreditam que excluir o TikTok seja a solução. Em vez disso, é necessário regular e monitorar o tempo gasto no aplicativo. Caso contrário, a crise de saúde mental alimentada pela rede social só vai piorar. A era da internet definitivamente trouxe uma nova dimensão de preocupações sobre as quais devemos nos atentar, mas o TikTok levou isso muito mais além. Ele virou um fenômeno cultural com um algoritmo superior que é incomparável com seus concorrentes. Ele foi construído para coletar seus dados de maneira implacável e agressiva e com isso fornecer os conteúdos apropriados para você. Conteúdos que podem mudar o rumo da sua vida ou a visão que você tem do mundo, e também causar doenças psicogênicas em massa. A histeria em massa existe há centenas de anos e o motivo pelo qual ela ocorre ainda é um mistério. Mas o que podemos aprender com os casos de tiques do TikTok é que estamos entrando em uma nova era de psicose sociogênica induzida pelas redes sociais, e aplicativos como o TikTok têm mais controle e poder sobre os nossos jovens do que imaginamos. Um comportamento passado é o melhor indicador de um comportamento futuro. Por isso, é bem provável que ainda veremos mais casos de doenças psicológicas causadas ou influenciadas pela mídia social no futuro. E você, o que acha disso tudo? Coloca aqui nos comentários se você usa o TikTok e quais os efeitos dele que você tem percebido na sua vida. E se você gostou do vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!